Fala galera, aqui é a Gabi Schultz e esse é o canal Sensual Hip Dance, um canal de dança e muito mais que vocês vão ver daqui a pouco sobre o que mais é esse canal pra vocês. Então faz o seguinte, tá chegando agora, se inscreve, esse canal é novo e eu preciso da tua curtida, do teu joinha e da tua inscrição. Então compartilha também esse vídeo para que mais pessoas saibam o que é Sensual Hip Dance. Mas esse vídeo já foi feito, o que é Sensual Hip Dance, não é? A gente vai falar então um pouquinho de algo mais sobre Sensual Hip Dance. Curiosidades sobre Sensual Hip Dance. Como começou Sensual Hip Dance? Esses dias eu peguei e coloquei no meu Instagram, @Sensual Hip Dance, perguntas. Faça uma pergunta para mim. E a maior parte das perguntas vieram no sentido de saber curiosidades sobre Sensual Hip. E algumas delas foram essas que eu vou ler para vocês. Como começou o Sensual Hip Dance? Em que nível tu recomenda estar em termos de dança, né, para começar Sensual Hip Dance? Para começar a dançar, fazer aula. Existe iniciante, existem níveis dentro do Sensual Hip Dance? E como você percebe que a autoestima de quem participa começa a ser trabalhada, desenvolvida? Bem, vamos por partes então. Em primeiro lugar, vou contar um pouquinho de como começou o Sensual Hip Dance. Eu estava vendo no meu celular, mais ou menos lá por início de 2016, foi que eu comecei a realmente postar nas redes sociais o nome Sensual Hip Dance. Mas até então eu tinha um pouco de receio. Por quê? Como as pessoas iam interpretar essa questão do sensual, da sensualidade? Afinal de contas, era uma palavra que, na minha percepção na época, já estava até um pouco meio em desuso ou um pouco desgastada o sensual. E eu quis bancar isso. Vamos criar uma modalidade chamada Sensual Hip Dance. Mas então, por que criar essa modalidade? Eu vim de uma dança que é a dança do ventre. Foi quando eu comecei a dançar, foi a minha primeira prática de dança. E normalmente a nossa primeira prática de dança, ela, para um bailarino, né, para um dançarino, vai fazer muito parte da identidade. E a minha primeira, então, foi a dança do ventre. E é algo que eu nunca consegui descolar da minha prática. Então, depois de um tempo, isso eu comecei dança do ventre com 7 anos de idade. E depois de um tempo, por volta dos meus 11, 12 anos, eu comecei nas danças urbanas. Então, um contato com esse universo do hip hop, entre outros estilos dentro das danças urbanas. E aí, quando eu dançava dança do ventre, me diziam: mas a tua dança tem uma energia diferente, tem alguma coisa diferente na tua dança. E ao mesmo tempo, quando eu dançava lá no hip hop, me diziam a mesma coisa: mas tu tem uma movimentação de braço, de quadril, que é diferente. Então eu fiquei pensando, bom, mas essa é a maneira que eu gosto de dançar. Por que não assumir essas duas coisas se confundindo, se misturando? E eu posso inclusive ter uma modalidade, uma aula que eu possa ensinar como mobilizar essas duas técnicas ao mesmo tempo. Eu gostava muito da movimentação e gosto, claro, do quadril, da pelvis, dos glúteos, mas ao mesmo tempo eu queria poder colocar isso em músicas do universo hip hop, universo pop. Então foi mais ou menos por aí que começou. No início é um pouco difícil porque a gente está fazendo uma coisa nova, então a gente não tem muita referência, ou ao mesmo tempo também a gente se sente um pouco perdido, ou não tô nem lá, nem cá. Mas eu quis bancar isso e comecei a dar aulas. Eu já dava aulas de dança do ventre e eu comecei então a dar aulas de Sensual Hip Dance, primeiramente num estilo personal dancing, eu podia dizer assim, na casa das pessoas. Foi a maneira que eu tive de testar e ver qual era também uma resposta de aceitação do público. E aí eu comecei dando uma aula aqui, dando uma aula ali, e aí aos pouquinhos fui tentando mostrar esse nome Sensual Hip Dance, que no início eu deixava um pouco de lado, o sensual pela sensualidade, o hip pela questão do quadril, mas também lembrando o hip hop e o dance de dança. E aí a coisa foi evoluindo, uma pessoa foi falando para outra, foi ganhando mais alunas, e até que eu decidi, então, além desse espaço que eu tenho, né, de ir na casa das pessoas, eu preciso de uma sala, eu não tinha um estúdio ainda. E aí eu fui indo, locando uma sala aqui, uma sala ali, e foi um momento bem difícil, assim, e eu lembro que eu locava um espaço, uma sala, e eu dava aula lá todas as segundas-feiras. E todas as segundas-feiras chovia. Todas. E era um lugar que
Espero que ele não esteja ouvindo meu vídeo. Mas era um lugar que a pessoa era super bacana, super querida. Mas a sala, ela realmente não combinava com o estilo e com a minha proposta. Eu ficava um pouco assim, ela tinha nada contra, obviamente, eu também tenho as minhas crenças, mas ela tinha os dizeres religiosos por todas as paredes. E a gente ali rebolando a bunda e aquele Deus, não sei o que, e eu ficava assim, meu Deus, eu tô num lugar que eu não sei muito bem onde estou e o que estou fazendo e o que pensam de mim. Mas eu precisava daquele momento para eu começar a desenvolver, para eu começar a captar alunas. E eu tinha, assim, uma aluna, 2, aí um dia não tinha nenhuma, aí um dia tinha 3. Então é um começo, sempre quando a gente vai começar a dar aula, me perguntam muito, como é que é começar a dar aula? É difícil pra caramba, mas se a gente consegue se permitir, como eu disse esses dias no meu Instagram, permitir fracassar, permitir não ter ninguém lá para fazer a tua aula, se a gente conseguir passar por essa primeira barreira, depois, né, com o nosso esforço, com a nossa competência, a gente consegue realmente evoluir, transcender e ter sucesso. Mas bem, foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a ficar um pouco odiada daquela coisa também de que chovia e que a sala não era o ideal. E eu peguei, vou fazer então, começar a dar cursos livres, com uma duração específica, já que ali eu via que estava com dificuldade de render, o local também não era muito fácil acesso. E aí eu comecei a dar cursos, foram aí que começaram os cursos também, twerk e videodance. Eu peguei e disse, dane-se, vou lançar na internet, na época já tinha Instagram, e vou ver quem aparece. Se não aparecer ninguém, tudo bem, eu digo depois que infelizmente não apareceu ninguém. Mas apareceram 10 alunas e era uma meta pra mim, entre 8 e 10 alunas. E aí a gente fez o nosso primeiro curso Twerk Video Dance. Lá eu já chamava de Sensual Hip Dance, mas eu confesso que ainda timidamente. Eu tinha um pouco de medo de fazer uma proposta tão forte, nova, sendo que o twerk estava vindo com bastante força, que é a técnica de movimentação que a gente usa também no Sensual Hip Dance. Eu preferi usar o twerk, já que eu tinha aquela base de movimentação, muita coisa vindo da dança do ventre, e eu, posso usar essa chave aí, twerk video dance. E assim, eu fiz um, fiz outro, e aí aconteceram algumas coisas nas nossas vidas, minha e do Marco, meu companheiro, e que a gente, vamos abrir um estúdio. Então foi que nós abrimos o estúdio, o Grupo My House, onde estou aqui agora. O Grupo My House, ele produz, além de ser um estúdio de dança, ele produz iniciativas, produz eventos, assim como o Sensual Hip Dance. E aí, então, eu pude realmente assumir cada vez mais forte Sensual Hip Dance, aumentando o número de alunas, fazendo contatos. Também tive uma época bem importante aí de dar aula para celebridades, pessoas famosas, Sabrina Sato, Cleo Pires, quem mais? Juliana Paz. E aí, isso tudo me ajudou a impulsionar a Sensual Hip Dance. As pessoas começaram a querer saber mais o que era essa dança, essa modalidade. E essa coisa da bunda pra cima, e esse shortinho que mostra a bunda, o que é isso? E aí foi. Então, mais ou menos, foi a partir daí que começou a Sensual Hip Dance. Hoje, Sensual Hip Dance, além de ser as aulas, a gente também tem um programa de certificação de professores, que começou esse ano mesmo, de 2018. Agora, nós vamos até em novembro para uma segunda edição desse curso. Então, o Sensual Hip Dance está ainda em desenvolvimento, está se espalhando. A gente tem professoras aqui dentro de Porto Alegre, que é a nossa sede, mas também em cidades do interior do Rio Grande do Sul, entre outros estados que está crescendo agora, Santa Catarina, São Paulo. Fora do país também a gente tem professoras certificadas dando aulas na Argentina, na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos. Estamos internacionais, né, Denguinho? Né, Denguinho? Denguinho é a estrela principal, não apresentei Denguinho. Se apresente, Dengo. Se apresente, Dengo. Se apresente. Bom, então, agora, falei um pouquinho, né, de como começou, você pode deitar, Dengo. Entendeu? Isso. Falei um pouquinho como começou o Sensual Hip Dance. Que coisa mais amada! E eu vou listar aí outras perguntas que me fizeram, né? Em que nível tu recomenda para começar a Sensual Hip Dance? Eu quis fazer uma prática que não necessariamente tu tenha que ter um passado de dança, ser bailarino profissional. Às vezes perguntam, mas eu não sei dançar, é só profissional? Não. Na verdade, a maior parte das minhas alunas
nunca dançavam, nunca tinham dançado antes. Começaram pelo sensual hip. Eu acredito que essa metodologia bem estruturada que eu procuro passar e desenvolver, além das coreografias sensual hip dance, a gente tem toda uma metodologia de ensino. E isso com certeza faz gradualmente, né, gradativamente, com que o aluno se supere, encontre desafios para superar e chegar nos seus objetivos. Então, eu não costumo dividir as turmas em níveis, tipo, turma iniciante de sensual hip, intermediário. Eu tenho, às vezes, uma noção do que se forma no todo da turma e qual é a velocidade de cada turma. Embora a gente tenha diferentes experiências de alunos dentro da turma, e isso eu chamo de um posicionamento político. Por quê? Eu faço questão de que as alunas que estão há mais tempo, que já têm mais experiência, tenham a paciência, calma e a compaixão também de, inclusive, ajudar, de dar apoio àquelas que estão começando. E, ao mesmo tempo, eu acho muito importante cultivar a relação de admiração de quem está começando agora pelas que já estão há um tempo. Não a relação de competitividade, mas de uma admiração. E mesmo assim, dentro da turma, a gente consegue ainda trabalhar em objetivos específicos, dando opções de exercício para quem já está mais tempo, para quem começou agora. Então, é algo que eu decido lidar e eu acho que dá muito certo dentro da modalidade. Bueno, outra pergunta que me fizeram relacionada a isso é: como você percebe que a autoestima das alunas se modifica, vai aumentando? Esse é um dos meus principais objetivos. Eu digo que é claro que a gente quer ensinar dança, ensinar técnica com rigor técnico, mas uma das coisas mais importantes é o se sentir bem. Essa palavra empoderamento, ela tá até também um pouco desgastada, mas de alguma maneira é isso. É empoderar um posicionamento de se sentir bem, de conseguir enfrentar desafios, de conseguir realizar um sonho que daqui a pouco pode ser o sonho de dançar, coisa que de repente nunca conseguiu fazer antes, nunca teve a oportunidade certa e agora é o momento. Então, eu consigo ver isso nas alunas, também pelos relatos. É difícil eu ficar dizendo quanto as alunas melhoram suas autoestimas. Isso eu posso dizer sim, é verdade. Mas nada melhor do que elas mesmas para dizer isso para vocês, né? Para contar isso para vocês. Como se dá esse processo da autoestima? Eu posso dizer por mim. Eu mesma preciso de sensual hip dance. Eu mesma preciso dançar. Preciso manter esse tipo de atividade. É o que me faz bem. É o que me deixa forte. Não só quando eu vou dançar, mas em diferentes situações da minha vida. Então, já que eu disse que a melhor coisa seria trazer alguém para contar história para vocês de como começou a dançar sensual hip dance, de como sentiu a sua autoestima desenvolvendo, melhorando, no próximo vídeo do canal, na próxima semana, eu vou ter uma convidada especial, uma aluna muito especial. Então, eu quero a presença de vocês para conferir isso de pertinho. Para quem quer saber sobre autoestima e quiser também saber de um relato de uma aluna. Além do meu, vou trazer uma aluna, então, para sentar aqui comigo e conversar com vocês. Curtiu esse vídeo? Então, como eu disse, curte, compartilha e nos segue em todas as nossas redes sociais, Sensual Hip Dance.